O Rio de Janeiro tem em seu DNA o esporte, mas habilidades, vocação e reconhecimento são só uma parte desse grande show. A outra são os investimentos gerados a partir dos grandes eventos esportivos. Segundo a agência de fomento da Prefeitura Rio Negócios, os Jogos Olímpicos atraíram cerca de 9 bilhões de investimentos e criaram mais de 16 mil novos postos de trabalho na cidade do Rio. Como as outras cidades podem aproveitar esse momento para se desenvolver economicamente e como as marcas podem fazer do esporte uma plataforma de comunicação? É o que vamos debater no Rio em Foco, que começa agora. O Rio em Foco recebe o especialista em marketing esportivo, Lúcio Macedo, e o diretor da Rupp Sports, Marcos Malafaia. O mercado do esporte movimenta no mundo mais de US$ 1 trilhão e 3% dessa receita está aqui no Brasil. A Casa Rio, Embaixada Brasileira de Negócios, realizou um encontro no Museu do Amanhã em que um dos destaques foi o que o Rio precisa para se tornar uma capital global nesse setor. Vamos ver alguns dados no vídeo a seguir. A maior parte dessa receita vem do turismo, seguida do vestuário e equipamentos. 145 bilhões de dólares foram arrecadados com tickets, patrocínio, propaganda e direito de transmissão televisiva. A América do Sul só fica na frente da África em relação à distribuição dos eventos esportivos. Já no Brasil, desde 2006, foi registrado um crescimento de 45% no faturamento desse mercado. No evento, eles usaram o termo hub. E era importante aqui a gente explicar para os nossos telespectadores o que significa ser um hub mundial em algum esporte. Olha, é até uma palavra que a gente usa muito, eu não gosto muito dos termos em inglês, mas o hub é aquele aparelhinho que você entra com um fio e sai com mais 4, 5, 8, 10, né? Então, é uma central que distribui, vamos dizer assim, a mesma informação ou comunicação, ou seja lá o que for. Então, para o esporte, eu imagino que uma cidade ser um hub, ela é atrair para essa cidade algum movimento esportivo, alguma modalidade, alguma confederação, alguma ação de eventos, etc. e tal, que caracterize aquele local como um local com uma vocação esportiva e que dali você possa propagar, né, essa vocação esportiva. E, obviamente, né, cidades no estado do Rio de Janeiro, muitas cidades têm vocação. Você pode ter um hub de vela em Búzios, você pode ter um hub de qualquer coisa na cidade do Rio de Janeiro. Na Serra você tem BMX, canoagem, enfim, uma série de modalidades que se adaptam ao estado do Rio de Janeiro e que as cidades, lamentavelmente, na maioria ainda não usaram a favor de seus próprios negócios, dos seus business, enfim, seus empreendimentos. Agora, quando você fala de hub, você fala também de investimento. A cidade precisa investir para isso. No evento falou-se muito que no mundo tem cidades que pagam para sediar eventos e que no caso de um país em desenvolvimento como o Brasil, isso seria mais complicado. E aí você teria que usar outros atrativos. Como fazer esse movimento? E o quanto a gente está falando, na verdade, de investimentos? Olha, essa questão do investimento, eu sou extremamente suspeito para falar, porque eu vivo do esporte há mais de 30 anos em várias frentes. Eu fui atleta, dirigente esportivo, jornalista, repórter, enfim, diretor de TV, dono de empresa. Eu acho que eu conheço todos os lados que o esporte tem para oferecer em termos de novidades ou empreendimentos, etc. E essa questão do investimento, ela não é só dinheiro. A gente fala, quando fala em investimento no Brasil, é assim, o esporte é feito assim, eu pego $1 milhão, boto aqui, crio um evento, ou crio uma escola, ou um clube e pronto, está feito. Não é isso. Tem uma série de coisas que você pode fazer para que o esporte se desenvolva numa cidade, né? A cidade, se a prefeitura está disposta a fazer isso, ela pode oferecer espaço público, que normalmente é muito caro para o produtor de evento ou para o dono de um clube ou de uma modalidade. Ela pode oferecer uma lei de incentivo que dê algum tipo de facilitação para o empreendedor local participar dessa atividade esportiva. Quer dizer, tem muita maneira de fazer isso sem tirar dinheiro do bolso, né? Agora, o Rio de Janeiro investiu, quer dizer, o Sebrae tem trabalhado muito isso com os municípios. A gente recentemente fez um programa chamado sobre o Lidera Rio nos Esportes. Como tem sido esse trabalho com os prefeitos, com a população local, para poder sensibilizá-los a respeito desse potencial? Realmente o Sebrae fez um trabalho muito bom de qualificação das secretarias municipais de esporte em cada um desses
macro-regiões do Sebrae, mostrando exatamente o que era a economia do esporte e de que forma, né, se a gente olha o esporte hoje, ele impacta, né, o PIB brasileiro em 1,6, alavancado pelos mega-eventos, está chegando a 1,9, quanto isso representa no PIB daquele município. E principalmente, como o Marcos acabou de colocar aqui, no momento que você realiza um evento numa cidade, principalmente as cidades do interior, você está ativando uma cadeia produtiva e que está lá o micro e pequeno empresário. Então, o esporte é um segmento econômico que gera emprego e renda. E detalhe, no momento que no Brasil passa por uma grave crise de emprego, o esporte, assim como o turismo, que podem andar juntos, são intensivos em mão de obra. Então, no momento que você vem e traz para os diversos municípios do interior eventos esportivos, você vai estar realmente ativando uma cadeia produtiva, gerando emprego e renda e trazendo riquezas para aquele município. Mas como é que a gente dá esse salto? A gente fala muito de esporte, mas a gente não consegue ver na prática isso se realizar. O que está faltando nesse mecanismo aí? E como é que a gente pode aproveitar esse momento das Olimpíadas para trazer esse elemento? Eu acho que todos nós, de certa forma, somos um pouco paternalistas, né? Nascemos assim. Então ficamos esperando que alguém, ou no governo federal, ou no governo estadual, crie a situação e aí, a partir dali tudo se resolva. Então, em algum momento, nós que trabalhamos no privado, vamos dizer assim, que somos empresários, ou instituições como o Sebrae, que o Lúcio faz um trabalho excelente lá nesse sentido, né? A gente vai ter que chamar o pessoal para a mesa, entendeu? Quem é que toca o esporte no país? Você toca o ciclismo, senta aqui com a gente. Você faz o quê? Eu tenho uma prefeitura, eu toco uma prefeitura de uma área de montanha. Senta aqui com a gente, vamos realizar esse negócio, vamos fazer isso acontecer. Precisa entrar a sociedade aí. Precisa entrar, precisa ativar, entendeu? Lamentavelmente, eu acho que a gente caminha para um momento muito delicado agora que, por outro lado, me parece que vai ser um momento de oportunidade, porque vai secar o dinheiro do esporte, que hoje é um dinheiro estatal. Hoje eu brinco que o Brasil sovietizou o esporte, né? Nós dependemos do Estado praticamente para tudo no esporte, então vai secar esse dinheiro, isso é óbvio, né? Pelo amor de Deus, eu não estou falando nada aqui que seja nenhuma novidade. E quando acabar esse dinheiro em outubro, novembro, a gente vai ter que se reinventar. E aí a reinvenção passa por isso aqui que a gente está conversando. Passa por uma união entre o público e o privado, boas ideias, criatividade, cadeia produtiva, emprego e o esporte como business, não o esporte como uma ação política ou partidária, etc. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Lúcio Macedo e Marcos Malafaia. Nossa equipe de reportagem conversou com um dos consultores de marketing da Ogilvy, que estava presente no evento da Casa Rio. Ele fala do momento ímpar que estamos vivendo no mercado de esportes e de que forma esse setor influencia diretamente a vida da sociedade. Vamos ver. O mercado de esportes está vivendo um momento único. Acho que nunca se falou, como um grande legado da Olimpíada, nunca se falou tanto do esporte no Brasil. E a gente está vivendo um momento que o esporte tem oportunidade de entrar na vida das pessoas. Não tem uma escola desse país que não esteja falando de esporte, não tem uma casa desse país, um lado desse país que esteja falando de esporte. A gente atingiu uma maturidade com grandes eventos, trazendo o maior evento do mundo, como as Olimpíadas, e não só do ponto de vista de produção, mas também do ponto de vista de comunicação e construção de marcas. Os patrocinadores dos Jogos Olímpicos e as empresas que trabalharam direto ou indiretamente em volta dos Jogos Olímpicos, com certeza construíram um know-how e assets de um valor inestimável. Então, se a gente conseguir ter uma retomada de crescimento econômico no Brasil, com certeza o esporte vai ter uma grande potencial como plataforma de negócios e de desenvolvimento econômico no Brasil. Como a gente estava falando no bloco anterior, para que isso aconteça, a gente precisa planejar e precisa olhar esse potencial como horizonte. Daí a importância da gestão, né? O que a gente está falando aqui, o Brasil ele ousa, né, ser uma potência esportiva e chegar entre os 10 primeiros.
né? Para que a gente realmente encare esse desafio de ser uma potência olímpica, mais do que formar atletas e técnicos, nós temos que formar gestores do esporte, né? Então nós temos que olhar esse momento que virá agora, sentar e fazer um grande planejamento estratégico. Por quê? Porque, como o Marcos falou, é de que forma que agora a gente enxerga o esporte como uma grande plataforma e vamos conseguir trazer mais recursos para o esporte, né? Porque se a gente quer crescer no esporte, você não consegue crescer sem recursos. Então, precisamos aprimorar as leis de incentivo? Precisamos, tanto a estadual como a federal. Precisamos criar e estimular leis de incentivos municipais, como o exemplo de Resende, que é ótimo, né, o que ele tá fazendo. Precisamos levar isso a mais estados dentro da federação. Então, a questão da gestão, assim como tudo que está acontecendo nesse país, quer dizer, um problema de gestão, ela é o foco para esse próximo momento. Mas a gente precisa também incluir dentro da visão do poder público a necessidade de chamar mais para perto as empresas. Também precisamos incentivar, mas sair do ponto central, né? Concordo. Eu fico muito feliz de ver um especialista como o Lúcio falar que uma solução, talvez, ninguém tem a solução, né? Uma solução para o esporte no Brasil é a gestão. Porque eu só escuto falar que é levar o esporte para a escola. Isso, na minha visão, é uma grande bobagem. A cultura brasileira de esporte é federar o garoto quando ele tem 14 anos e levar ele para o clube, que a célula esportiva brasileira é o clube. A célula esportiva brasileira de alto rendimento não é a escola é lúdica. Então, o professor da escola ele não é de alto rendimento. A quadra da escola não é de alto rendimento. Então, se você pensa gestão, quando você pensa planejamento, você vai enxergar isso. Obviamente vai enxergar isso. E o caminho para fazer o esporte chegar a algum lugar, com o recurso que tem ou com um novo recurso que você consiga, ele é muito mais curto, por exemplo, se você for para o clube do que se você for para a escola. Se você for para a escola, você tem que mudar a cultura do país inteiro. Né? O garoto, seu filho, quando ele tem 13, 14 anos, se destaca na escola, a primeira coisa que o professor de educação física vai falar é: menino, procura um clube para se federar. Quando ele se federa, os outros meninos chamam ele de federado. Ele é federado, então ele está melhor do que você. E aí, então assim, se não chamar todo mundo para pensar o que é a governança do esporte, a gestão do esporte, e parar com essa coisa de achar que a solução é essa, a solução é aquela, a solução é fazer igual dos Estados Unidos, não, a solução é fazer igual a Cuba. Gente, a gente tem um jeito que a gente faz aqui, claro, né? Qual é esse jeito? Temos que achar um modelo brasileiro de esporte. Claro. Porque nós estamos falando, durante 30 anos, né, eu me formei há 30 anos atrás, a Olimpíada vai chegar no Brasil, a Olimpíada a gente achava que não ia. Ela chegou. E agora a gente tem que olhar o seguinte, e agora que tivemos a Olimpíada, na verdade tivemos um ciclo de mega eventos maravilhosos, que o Pan-Americano, Copa do Mundo, Jogos Mundiais Militares, e a Rio 2016 e a Paralimpíada. Então nós temos que olhar agora como é que a gente vai alavancar esse ciclo e trazer uma nova realidade para o esporte brasileiro. Investindo na base, investindo nos clubes. Porque os clubes também hoje sofrem com uma concorrência das academias, de outros espaços que vão minando esse recurso, né? Precisa também pensar como se estruturar. Sim, mas não deixam de ser clubes, né? As academias, os boxes, enfim, também são clubes. Que ali se faz esporte de rendimento. Essa é que é a questão. E na escola, onde todos nós estudamos e jogamos e praticamos, eu fui atleta também, joguei na escola, só que é diferente, é um esporte de participação, em que a minha filha não tem nenhuma aptidão esportiva, por exemplo, ela é muito mais cultura, música, mas na escola ela participa do esporte, só que ela não vai ser atleta. E não pode obrigar o professor ou a professora dela a querer tirar dela uma aptidão esportiva. É só disso que a gente está falando, né? Eu estou falando de cultura. Ou seja, o gestor tem que enxergar isso. E aí não adianta, se você não fizer um trabalho com o gestor, então a gente tem que sair do ciclo que a gente criou e que nos trouxe até aqui, que tá lindo, tá? Mas não vamos ter o resultado que teríamos se tivéssemos feito o trabalho de casa bonitinho nos últimos 30 anos. Agora, as cidades, elas são consideradas, por exemplo, nessa governança que você tanto falou, que é importante a gente trazer para refletir sobre o esporte. As cidades são consideradas ou elas se pensam como parte desse processo, na opinião dos senhores? Eu acho que é fundamental, porque elas, veja só, as pessoas moram nas cidades. Né? Então os atletas nascem, a Marta nasceu lá no sertão de Alagoas, quer dizer, se ela chegou aonde ela chegou exatamente por esse processo, descoberta na escola, foi para um clube e chegou à seleção brasileira e a ser a melhor do mundo. Então você tem que trazer as cidades e enxergar que as cidades fazem esse trabalho e muitas vezes elas não têm nada. Então, de que forma que a gente melhora a gestão?
em cada um desses locais que são celeiros, porque lá que as pessoas estão, elas não nascem no clube, elas estão na cidade. E de lá elas se direcionam para esses locais para se desenvolverem. Então a gente precisa melhorar esse sistema brasileiro. A cidade, na verdade, ela precisa participar do processo esportivo, né? Porque, na verdade, o processo esportivo hoje é o quê? É um presidente de uma entidade nacional que tem lá os clubes votantes, as entidades estaduais que votam nele, os clubes que votam nas... E as cidades, elas estão simplesmente recebendo eventos. Olha, vem aqui e faça o evento. Isso é pouco. Ela precisa participar mais, aí sim vira hub. Quando ela se vê como hub, né? Na verdade, a cidade precisa eleger uma prioridade, pensar, pode ser um esporte amador também, por que não? E pensar como é que ela se estrutura a partir daí para que isso chegue na escola, para que isso possa atrair as marcas que estão ali próximas, né? Eu acho que é importante a gente entender as vocações que as cidades têm, né? Porque dentro desse contexto, a vocação da cidade ela vai acabar privilegiando situações dessas. Por exemplo, as cidades à beira de praia, um exemplo claro, né, e o Nordeste aí vem se destacando, são ótimas para o vôlei de praia, né, para a parte de vela e tudo mais. Então a gente entender a vocação de cada uma. As cidades do interior do Brasil, quantas cidades não têm potencial para esportes de aventura, por exemplo, que é uma coisa que vem crescendo muito. Então eu acho que a gente tem que entender tudo isso e em cima disso, quer dizer, um planejamento, com governança, com gestão, a gente melhorar inclusive a distribuição dos recursos para cada um desses setores. Agora, no próximo bloco, a gente vai falar como é que a gente traz as empresas para pensarem junto nesse processo. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No bloco anterior, nós falávamos de como a cidade pode aproveitar esse momento do esporte em evidência para também se pensar parte do processo, né, de construção do esporte. Agora, e as empresas? Como é que a gente traz essas empresas que podem usar o esporte como plataforma também de comunicação? Olha, empresa, no tipo de mercado, no mundo que a gente vive hoje, empresa precisa de lucro, precisa dar resultado. Então, o dono de uma empresa, ele acorda às 6 da manhã e vai até a hora de dormir, às vezes até dormindo, ele está pensando em como vai dar resultado, como vai melhorar o resultado. Se o esporte não entender que ele precisa dar resultado a quem investe nele, não vamos sair do lugar. E aí, lamentavelmente, a sovietização do esporte fez com que nós tivéssemos um padrinho, que é o Estado brasileiro, de maneira geral, que nos tirasse esse desejo de querer fazer business, de querer fazer negócio. Então, lamentavelmente, temos pouca gestão no esporte, principalmente em marketing, para que faça sua marca esportiva atrair o mercado para investimentos, né? Outra vez, vamos passar pelo que o professor Lúcio está falando. Se não trabalharmos a cabeça do gestor esportivo, para que ele seja um empresário esportivo, mesmo estando à frente de uma associação, nós não vamos atrair as empresas. As empresas vão continuar onde estão, porque elas querem fazer lucro. As empresas focam em resultado e a gente precisa trazer o resultado também como parte integrante desse negócio do esporte. E aí pensar, a cidade traz, de repente, a estrutura e a partir do resultado que se gera, a empresa também traz a sua marca, é isso? Eu acho que esse é um grande trabalho de articulação, né? O que é importante hoje? Um momento difícil que a economia passou a viver nos últimos 2 anos, as empresas destinaram as verbas de marketing para o ponto de venda e apostaram nas leis de incentivo como fonte para poder financiar o esporte, né? Isso tem um tempo, né? Eu acho que agora a gente está no momento, né? A gente acaba esse ciclo olímpico, precisamos aprimorar né? a governança desse processo, entendeu? De que forma que as marcas estão dispostas a acreditar em modalidades e construírem as suas marcas aí. Nós temos um case aqui, alguns cases importantes, né? O Banco do Brasil fez um trabalho muito legal no vôlei, a Caixa fez um trabalho muito bom, tanto na corrida de rua, mas com o esporte paralímpico. Então a gente teve algumas coisas, mas são empresas estatais. Está na hora da gente trazer outras empresas para dentro disso aí. Tivemos lá o exemplo, né, do Red Bull, que teve presente lá no seminário, falando exatamente da construção que ele fez de marcas com eventos e esportes inovadores, né? Então isso é muito legal, empresas que acreditaram nisso. E aí a gente tem que tentar atrair, e aí entra o problema, a questão das cidades, atrair esses eventos para as cidades, porque eles são importantes. A gente faz muito evento esportivo, né? É um dos ramos de trabalho lá do nosso negócio. E é impressionante como a gente é que procura a cidade.
Esse o caminho deveria ser inverso, né? As cidades deveriam fazer uma fila atrás dos produtores de evento querendo trazer para o seu local. E para isso, eu repito, não é despejando um monte de dinheiro no evento, é dando as facilidades necessárias para que o evento aconteça. Que facilidades são essas? Por exemplo, coisas básicas, tá? Mas na hora que você faz um evento para 2.000 pessoas, você tem problema de trânsito. Você tem problema de estacionamento, você tem problema de fluxo ali, né? Se a cidade não estiver envolvida, não tem dinheiro no mundo que resolva isso. Você precisa da entidade do trânsito local envolvida com você, né? Eu estou dando um exemplo simples, mas que não envolve dinheiro, envolve boa vontade. Coordenação. E coordenação. Eu queria ir além. Eu queria dizer que um dos pontos importantes disso que ele está falando é exatamente o binômio esporte-turismo, onde o grande exemplo é Barcelona, que após a Olimpíada, até antes da Olimpíada recebia 800 mil pessoas ano, e pós a Olimpíada saltou para 10, 12 milhões, hoje se estabilizou em torno de 6 milhões. Mas ainda é o esporte que traz muita gente a Barcelona por causa do Barcelona Futebol Clube, do museu e tudo mais. Então, as cidades do interior que têm vocação já turística, no momento que ela agregar a questão do esporte, vai ser fantástico. Temos aqui diversas regiões, o Rio de Janeiro com toda a costa, Alagoas tem uma região bonita, os cânions, tanto do São Francisco quanto o cânion do Rio Grande do Sul, lá, Tangará. Então, a gente entender que esses locais poderão ser grandes ativadores de esportes diferenciados. Entendeu? Precisamos só o quê? Entender que isso é esporte e turismo, eles têm que andar junto, um vai alavancar o outro. Eu sou um pouco, assim, eu acredito nisso, mas sou um pouco cético em relação ao timing disso, né? Como é que vai ser o tempo disso? Eu acho que a gente vai passar agora por um buraco negro imenso, que eu não sei se vai durar 6 meses ou 6 anos, em que o esporte vai ter que se reinventar completamente no Brasil, porque não vai ter outra oportunidade dessa. Acabou a oportunidade, já era, né? Agora é outra história. Então, diante dessa situação, eu, sinceramente, não acredito que a coisa vai acontecer tranquilamente, ou seja, que as cidades vão se mexer, que as pessoas, gestores do esporte vão milagrosamente acordarem cheios de ideias perfeitas para juntar as pontas. Eu não acho que isso vai acontecer. Até porque depois de tantos eventos importantes como a gente sediou, há um momento também de deixa eu ver o que vai acontecer depois disso aqui. Quer dizer, o dia seguinte, ele não é um dia seguinte tranquilo, é um dia seguinte que desafia. Mas, historicamente, é nesse momento que se despontam grandes cases internacionais de tudo na sua vida, não só do esporte. É nessa terra arrasada que vai aparecer gente nova, que vai aparecer gente com grandes ideias, né? E aí eu quero estar aí nesse grupo, entendeu? Essa é a minha visão. Eu quero estar nesse grupo aí que vai ser uma florzinha aparecendo aí na terra arrasada, entendeu? Porque é sim um problema, concordo com você, mas é também uma oportunidade. E já que a gente está falando de oportunidade, é o que a gente está falando agora, o que é? Empreendedorismo. São empreendedores do esporte. As pessoas têm que entender o esporte como segmento econômico. Voltamos ao que a gente falou no primeiro bloco. A importância de quanto ele movimenta dentro da economia e que isto é alavancado, o município articulando esse trabalho junto com o turismo. A gente vai poder ter aí grandes cases, eu concordo com ele. Agora, a universidade, né, os cursos de educação física, que na verdade são ali a base, estão formando, estão antenados com esse novo momento que o esporte vai passar? Ou ainda é um desafio também para formação de profissionais focados nessa questão do negócio do esporte como business? Eu acho que ainda é um desafio, né? Eu acho que precisa aprimorar bastante, e isso se dará com a introdução de disciplinas como empreendedorismo, marketing e gestão do esporte, né? E principalmente a formação de novos cursos. O Brasil é muito grande, tem muita gente que é formada em educação física, que está trabalhando na ponta, mas não tem noção do que acontece da quadra para fora. E é um especialista da quadra para dentro. E é importante que eles percebam o que é a atividade deles, porque o esporte mobiliza muitas pessoas. No momento que você mobiliza muitas pessoas, você gera movimento dentro da economia. Então, entender o que está da quadra para fora é de fundamental importância dentro desse processo. Foi esse movimento que a gente não fez, que é isso que eu acho que agora vai fazer a diferença nesse momento de terra arrasada. Perfeito, assino embaixo em branco aqui o que ele acabou de falar. Os atletas, os gestores esportivos, o professor de educação física, nenhum desse hoje é um empreendedor. Na verdade, ele é aquele cara que quer ir lá receber a verba ou de algum lugar e fazer acontecer lindamente o esporte dele. E empreendedor é diferente, é outra parada, entendeu? Tem que acordar de manhã cedo, trabalhar duro, ter muita ideia, investimento, risco, uma série de coisas. Né? Se arriscar.
Eu acho que, de uma certa forma, esse é o trabalho que o SEBRAE iniciou com esse processo ao longo desses últimos 3 anos. É claro que nós estamos ainda caminhando pelo estado do Rio, tem muito por se fazer e esperamos que esse projeto ele ganhe, porque tem toda a base, tem todo o momento agora para ele ganhar o Brasil. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Lúcia, obrigada, Marcos, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioemfoco@alerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98990 4709. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br e acompanhar as nossas programações nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, ou pelo www.youtube.com/alerjtv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.